É isso aí, Rec Lovers. Começa mais um Rec na Nova Brasil. Hoje, dia 12 de agosto, Marcela Tavares. Ó, só lembrando que o Rec na Nova Brasil é o mesmo que tem no Multishow, que tem na Globoplay. Sério? Tem no Digital, só pra deixar isso aí bem claro. Não, porque tem gente que acha que, de repente... os pobrinhos da rádio. Não, gente, a Nova Brasil... Pobrinhos da rádio? Não, mas porque tem gente... Ô, Emerson, a gente vive na geração que deixou um pouco a essência da rádio para trás. Você sabe disso. E a rádio, gente, olha, mudou, né? Rádio nunca vai morrer, nunca falecerá, porque é um meio de comunicação transcendental, maravilhoso. Só sabe o valor da rádio quem viveu nos anos 90 e tinha aquela fitinha cassete que a gente gravava música. Nossa, eu lembro disso aí. Lembra? Quer dizer, na verdade, eu vi no YouTube esses dias. Viu esse vídeo aí viral que ficou conhecido mesmo. Vamos trazer nossos dois entrevistados da geração Z aqui para falar com a gente sobre isso? Vamos! Inclusive, gente, olha, você que acompanha a gente toda terça-feira, eu já vou dar esse spoiler para vocês mesmo, que os nossos convidados estão concorrendo ao prêmio Melhores do Ano. Por quê? Deixa eu falar para vocês, igual o Fausto Silva, meio de e a gente já começou o programa. Coisa que às vezes não acontece com os convidados que não irão participar dessa premiação, não é mesmo? Sem citar nomes, né? Sem citar nomes, porque o Itaú ainda não está me favorecendo a ganhar processos. Mas calma que isso um dia acontecerá. Estamos trabalhando para isso. Mas, deixa eu te falar, os convidados que estão aqui com a gente hoje são interessantíssimos e lindos, tá? Bem bonitos. Inclusive, eu acho que nem precisava trazer gente tão bonita aqui para não dar uma ofuscada na gente, eu acho até né? desconfortável. A gente perde o nosso brilho, porque a gente já é menos favorecido esteticamente, né? Aí a gente tem que trazer assim, mediano para baixo. Agora, quando sobe a régua, aí o negócio engrossa pra gente. Inclusive, Cezinha, nem precisa ficar na gente hoje, tá? Porque aí aumenta a audiência. A gente pode mesmo trocar aqui. Mas presta atenção, sem enrolação, que eu tô bem João Kleber hoje, ó. Aqui na minha frente está ela, que é uma influenciadora digital, apresentadora e empreendedora maranhense. Ela transformou a sua visibilidade nas redes sociais em uma potente plataforma que impactou culturalmente e socialmente. Formada em Direito, ela ganhou notoriedade com os vídeos espontâneos no Snapchat. Ai, que saudade do Snapchat, mas existe, né? ainda e forte. Aqui no Brasil não é tão forte. Mas a gente não usa mais. Mas hoje a gente consegue matar um pouco a saudade do Snapchat com os filtros, que era o grande auge do Snapchat, que hoje tem mais ou menos no Instagram e no TikTok, né? Mas aí, depois que ela ficou conhecida no Snapchat, ela consolidou a sua carreira como uma das principais criadoras de conteúdo do país, atuando também em grandes campanhas publicitárias e programas de TV. Ela também está à frente do Festival Beneficente São João da Tai, realizado anualmente em São Luís do Maranhão, onde ela une a cultura popular, o turismo, a música, a moda e a solidariedade. Ela também é embaixadora da Gerando Falcões, fui na aula de plural, e promove o projeto Academia de Vida, que proporciona oficinas de profissionalização a jovens em vulnerabilidade social no Maranhão. Ou seja, ela só podia ser influenciadora potente, mas não. Ela boa influenciadora. Boa influenciadora. Ela ainda usa a força dela para ajudar as pessoas. Então, seja muito bem-vinda, sua linda Tainara Ogê. Oi, gente, que prazer estar aqui. Gostei do texto, rapaz, que mulher importante. Gostei, então é um prazer estar aqui para ter essa troca com vocês. Obrigada pelo convite. Que ótimo, vamos embora. E aqui do lado dela, para compor essa conversa com a gente, está ele que é formado em propaganda e marketing, pós-graduado em administração de empresas e tem mais de 27 anos de experiência no atendimento de grandes clientes como Itaú, Ambev, McDonald's, Natura, Renault, Seara, Petrobras e Vivo. De 2015 a 2021, ele liderou a DPZIT, da qual foi sócio e CEO, conquistando mais de 25 contas no período em que esteve à frente da operação. E em 2021, no meio da pandemia, fundou a agência Galeria AG. Recebeu indicações ao Prêmio Caboré em 2009, 2012, 2016, 2019 e 2021 e foi nomeado dirigente do ano pela ABP, que é a Associação Brasileira de Propaganda, em 2019. Atualmente também segue ocupando a cadeira de vice-presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, e está no CONAR também, né? Sou vice-presidente do CONAR. Vice-presidente do CONAR. Conselho Nacional de Autorregulamentação da Imprensa. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Edu Simon. Edu, começou a trabalhar com 12 anos? Com 12 anos. Que legal, trabalho infantil. É.
Você falou... Exploração de crianças. Exato. Ó, você falou que... Felca. Você falou que... Corre olha aqui. aqui, corre Ah, é aqui. verdade. Corre aqui, Felca, Incrível, que aliás. Felca tá né? bombando, Que legal né? isso, cara. Gente, cara, é Incrível, genial, né? Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, porque Explica o conteúdo por que dele... que o Felca ficou tão O Felca já é conhecidíssimo, né? Bem Sim. seguido. Mas o que bombou nele nessa semana, antes da gente começar essa história? Claro. É o que acontece. Muito já se falava, inclusive a gente já trocou uma ideia de bastidores aqui, sobre o tal Ítalo Santos, que a gente, graças a Deus, tem a honra de não ter conhecido ainda, e sobre essas crianças que estão sendo cada vez mais adultizadas na internet. E esse Ítalo Santos era um dos promoters dessa grande farra horrorosa. E o Felca foi lá, colocou a boca no trombone, fez a denúncia foi acatada pelo Ministério Público, o que é demais, né? Porque não adianta nada. Você pode ter voz, você pode denunciar, mas se o Mas se não Ministério seguir, Público né? não Não acatar, acatar, vai ficar por isso mesmo. O cara tá com um vídeo absurdamente viral, as pessoas compraram a briga dele, né? Porque é uma briga nossa também. E o que é mais legal, ele desmonetizou o vídeo, para não ser Desmonetizou. acusado de ter feito isso Está para se promovendo. beneficiar. Se beneficiar. Então, acho fantástica a história. Né? Isso é uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar o programa. Essa história de você ser influenciadora é uma responsabilidade. Mas que tipo de influência que você está exercendo? Que é até uma oportunidade para você falar se você tinha noção sobre isso, Tainara. Quando você começou, se você tinha noção do potencial que existe, que um influenciador tem de verdade interferir na vida das pessoas. Eu sempre falo que eu já sou jurássica, né? Uma influenciadora dinossauro, que esse ano eu completo 10 anos no mercado de influência. E tudo, para mim, aconteceu organicamente. Na verdade, sou formada em Direito, sou advogada, até hoje eu pago a AB. E aí, estudando para concurso público, para mim, era uma forma de entretenimento, para esparecer. Eu acabei ficando conhecida no Snapchat. E daí eu caí de paraquedas nesse mercado que para mim é totalmente novo, totalmente diferente do que eu fazia, do que eu estudava para fazer, né? Profissionalmente. Então, mas eu acho que por eu ter uma base familiar, uma cabeça mais madura, até porque eu queria fazer, trabalhar como defensora pública, eu sempre tive a consciência de... eu percebo que eu tenho um público infantil muito grande. Então, é um peso você estar se comunicando também com esse público. Uma responsabilidade, Então, eu né? sempre tive muito cuidado nas brincadeiras, também nas marcas que eu me associava. Isso, ao longo dos anos, foi amadurecendo, né? Ao longo dos anos também a gente foi fazendo projetos que me trouxeram para um lugar de credibilidade e até mesmo de empreendedorismo social, de transformar, de certa forma, o lugar de onde eu vim, que é o Maranhão. Ao longo dos anos a gente já fez 7 edições do São João da TAI. Esse ano a gente conseguiu fazer uma edição gratuita para 75 mil pessoas. Então, mostrando que sim, é possível fazer grandes eventos, conectando com grandes marcas, mesmo fora desse eixo sul-sudeste. Então, tudo isso faz parte de uma Tainara que, no início, não tinha tanta ideia. Eu tinha uma ideia que, a partir do momento que você se conecta com pessoas ali mais vulneráveis, mais jovens, você tem uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade foi amadurecendo cada vez mais quando eu vi o poder da internet, desse instrumento nas minhas mãos. Se tem o poder para transformar a sua vida, também tem o poder para destruir, para transformar a vida de outras pessoas. Mas eu resolvi usar isso de uma forma positiva, beneficiando o meu estado, que é um estado que por muito tempo sofreu muito preconceito. São vários pensamentos que eu precisei desmistificar. Eu acho que por meio do trabalho que a gente faz, a gente conseguiu provar toda a potência que o Maranhão é. E tudo isso foi um amadurecimento não só da Tainara, mas foi muito importante também escolher as pessoas que iam trabalhar comigo, o mesmo alinhamento de princípios. Eu sempre falo que eu tive sorte, porque talvez se eu fosse assessorada por pessoas que só focassem no dinheiro, eu estaria em outro lugar. Mas como a gente sempre focou em princípios e fazer algo valoroso, que de alguma forma te credenciasse, isso me ajudou a me posicionar bem no mercado. E hoje está completando 10 anos no mercado que é tão volátil, né? Que a cada mês surge uma nova Tainara OG, a cada mês surge uma nova plataforma da moda. Então, acho que tudo isso veio desse amadurecimento e das pessoas certas fazendo o trabalho junto com vocês.
Agora a gente já sabe que ela vai sair candidata a governadora. Maranhão. Ela já está Pronta. falando como... Muita gente, inclusive, esse ano foi a primeira vez que eu fiz o São João da Tarde de forma gratuita. E muita gente achou que eu estava fazendo isso para me lançar deputada federal. Como é o São João da Tarde? O São João da TAI, ele é um evento que acontece em São Luís do Maranhão. A primeira edição foi em 2017. E eu sempre falo que ele tem 3 pilares. O social, ele é beneficente. Então, a gente tem esse objetivo de retornar para os nossos, né, para o Maranhão em si. Ele tem o objetivo de promover a cultura do Estado. Porque quando a gente fala de São João, muita gente imagina o São João do Nordeste de um jeito só. Só que o Nordeste é muito plural. Por exemplo, no Maranhão, a gente tem a cultura do Bumba Meu Boi, que é diferente do boi de Parintins. E só dentro do Bumba Meu Boi são vários grupos, são 5 sotaques diferentes, centenas de grupos. A gente tem um cacuriá, a gente tem um tambor de crioula. Então, para mim, é muito importante esse pilar de expandir a nossa cultura para o Brasil todo e também ter o pilar do turismo. Antes, a gente faz toda uma programação que a gente chama influenciadores, a gente chama senhores de agência, a gente chama imprensa, a gente chama formadores de opinião, leva para uma experiência nos Lençóis Maranhenses e, com isso, ao longo dos anos, os Lençóis Maranhenses foi ganhando uma projeção que hoje está no hype, está na moda. Esse ano a gente ficou muito feliz que ganhou também o título pelo Unesco de Patrimônio Natural da Humanidade. Legal. Esse ano também, no meio da programação do São João da TAI, a Prefeitura de Barreirinhas, que é a principal cidade portal dos Lençóis Maranhenses, me nomeou como embaixadora dos Lençóis. Então, acho que o São João da TAI, nesses 3 sentidos, ele dá muito certo. Então, ele tem toda uma programação que a gente leva os influenciadores para os Lençóis Maranhenses, depois a gente volta para São Luís, faz uma imersão na nossa cultura, e nos 2 últimos dias tem um grande evento, que são os shows. A gente traz shows de artistas de projeção nacional e artistas maranhenses para ter essa conexão, mostrar quem são os nossos. Valorizar os locais também. A gente também trabalha muito o folclore local. A gente faz uma programação para ter os artistas que vêm lá para o Maranhão, os artistas maranhenses, grupos de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, e a gente conecta com marcas. Só esse ano foram mais de 20 marcas. Eu sempre dou como case, um dos maiores orgulhos que eu tive de fazer em um São João da TAI foi quando a Disney nos procurou, porque se achava muito americanizada, muito distante do Brasil, e procurou o São João da TAI para se regionalizar. E aí eles pegaram um grupo de quadrilha do sul do Maranhão e fizeram a ativação de Toy Story 4. Todas as fantasias faziam referência aos novos personagens. Nossa, Isso teve uma projeção muito legal e chegou no público que eles queriam. Então, acho que o São João da TAI ele vem se consolidando, especialmente nesses 3 pontos, está deixando um legado bem especial. E começou em 2017, esse ano foi para a 7ª edição, e é a primeira vez que a gente fez de forma gratuita. E vai se perdurar gratuitamente, tomara, né? Eu Pra acho ter que acesso sim. Eu acho que sim, porque a gente tem que também se adaptar ao mercado. Por exemplo, depois da pandemia, a gente tem outro cenário. A gente tem muita demanda, tem muita oferta de entretenimento, de festivais. Os cantores que antes o São João da TAI trazia estão o tempo todo na cidade fazendo shows. Então, a gente tem que se adaptar. Por exemplo, São João do Maranhão é um período que a prefeitura tem sua programação, o governo do estado tem sua programação de forma gratuita. Então, a gente precisa também se adaptar para poder concorrer. Mas, ainda assim, a gente tem um legado, um diferencial na experiência do palco. A gente traz um palco totalmente diferente na transmissão, na forma como a gente faz as ativações das marcas. Então, isso tudo leva uma assinatura do São João da TAI, que ainda traz esse olhar de curiosidade de todo o Brasil para poder participar. Mas eu quero que fique ainda... Se perdure assim. Gratuito, até mesmo para sempre furar novas bolhas, trazer novos públicos. Acesso, né? Isso eu acho importante. Muita gente, ao longo dos anos, conheceu o São João da TAI por rede social, pela imprensa, por alguma transmissão na TV, mas não tinha a oportunidade de participar. E esse ano, muita gente foi pela primeira vez. Então, para mim, eu consegui o principal objetivo, que é trazer essas pessoas para perto. Maravilha. Ô, Edu, a gente está falando de marketing de influência, que hoje em dia é forte pra caramba. Inclusive, acho que um dado até que você trouxe de uma outra vez que a gente veio, que talvez 70% da verba de marketing tenha um influenciador envolvido. Eu não acho que seja 70%, mas hoje Mas é muito alto. é muito É a maioria. alto, é uma parte muito importante. E ouvindo ela falar, é legal você ver que é super jovem, tem 5 milhões de
seguidores no Instagram, que eu dei uma olhada. R$1 de cada um. R$1 tava bom, né? Tava bom. 50 centavos aplicado no Itaú. R$1 por mês, Fala pô? sério, Edu. Que já vai entrar um GC aqui com Que é o seu Pix para cada o um. QR Code. Mas você vê que ela já criou uma consciência que, infelizmente, não é a realidade de Não é todo comum, mundo desse mercado. É um mercado novo, né? A gente vinha de uma história de publicidade onde as responsabilidades estavam muito bem partilhadas. Todo mundo sabia qual era o seu papel, né? Se você submetesse uma propaganda para um canal de TV que tivesse alguma coisa equivocada, irregular, não passava. E se passava, tirava do ar rápido, porque o CONAR entrava, enfim. E a gente foi para um mercado que ainda é um mercado que tem muita gente que não entendeu o seu papel. Ela entendeu. Claramente, ela tem responsabilidade social sobre o que ela faz, ela entende o conceito, porque marketing de influência quer dizer que tem alguém que vai ser influenciado pelo que você está falando. Alguém, muitos, milhares de pessoas. Isso traz uma responsabilidade junto, né? E as marcas acham que simplesmente mandar um produto para alguém e deixar ela falar o que ela acha exime tanto a marca quanto o influenciador de responsabilidade. Não é assim, né? Então, acho que hoje que quem trabalha com responsabilidade como ela, com a sua capacidade de influência, faz um trabalho, acho que muito mais perene, muito mais sustentável ao longo do tempo, porque a gente vê, infelizmente, é difícil você controlar o que acontece agora, nesse instante, com milhões de influenciadores falando de tudo, né? A gente falava fora do ar do fenômeno das bets. Das bets, Esse fenômeno só virou o problema que virou porque usou a influência de forma absolutamente descontrolada, até a gente conseguir regular isso, criar algumas regras, porque é difícil, né? Quem que controla o que alguém está falando no Maranhão, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo? Na TV é um pouco mais controlado, nas mídias mais tradicionais um pouco mais controlado. Então, eu acho que a gente passa por esse amadurecimento também dos influenciadores de entender a potência que é você influenciar milhões de pessoas com o produto que você usa, né? A gente falava fora do ar que tipo de categoria que ela faz ou não faz. Eu acho que tudo isso é bonito de ver que ele está amadurecendo, né? Porque ficou muito grande, muito importante, né? Mas olha, pior que as bets, existe uma coisa que chama rifa. Que a galera, eu estou esperando o dia que alguém, um Felca, vai colocar essas rifas aí no ar, porque tem coisa que a conta não fecha. Você sabia desse negócio das rifas também? Eu sei. E aí acaba virando uma bola de neve, porque você vê que a conta não fecha, alguma coisa por trás tem, e a pessoa se ilude com aquilo, e ela começa a colocar o dinheiro todo dela, Para quem está assistindo a gente não sabe o que são essas rifas. Gente, rifa é o seguinte, não joga, não compra, viu? Porque você não vai ganhar. Depois não vai falar, Marcela veio me falar de rifa, eu tô te falando para você não comprar. Antes de você falar nisso, bonito ver ela falando beneficente, não falou beneficiente. Beneficente, viu, obrigado, gente? obrigado. Você vê? Gente, é beneficente. É beneficente. Você aprendeu isso no meu vídeo, né? Já pensou? É verdade, professorinha. Mas, então, tem uma galera aí que faz rifa de produto, rifa de Pix, rifa de dinheiro, enfim. Rifa, aí você vai e compra lá 90 centavos, 50 centavos, e você vai concorrer pela federal. Só que a gente sabe muito bem que a conta não fecha. E que rifa é ilegalizado, não é legal, não é uma coisa legal. Você não pode fazer, a não ser que tenha respaldo de que seja beneficente, senão é ilegal. Siga regras, tem regras, né? Exatamente. E tem uma galera faturando altíssimo com isso, com o seu pobre, suado dinheirinho. Eu acho que isso, inclusive, traz a gente para um assunto até polêmico, que é a não regulação das plataformas e tudo mais. Por que ele é polêmico? Porque a internet cresceu, só a gente lembrar, quando ela surgiu, era liberdade total. Pô, até que enfim eu tenho um lugar onde eu tenho voz, posso me expressar. censura, posso me expressar. Só que isso é um negócio que tem muita gente envolvida, né? Parte do vídeo do Felca, que a gente falava também em off, ele mostra que isso é monetizado, se ganha dinheiro com assuntos que a gente não podia, como sociedade a gente não podia. Não era para isso. Não era para isso, né? Esse é o perigo de não regulamentar, né? Então, bets hoje está regulamentado, os influencers também a gente conseguiu, como mercado, regulamentar. Porque quando você regulamenta, você ensina as pessoas o que pode e o que não pode fazer, e quando faz o que não pode, você tem como tirar do ar, punir, de alguma forma, a gente trabalhar. É importante, porque publicidade, eu fui trabalhar em publicidade atraído por algo que nem existia, mas que era como a gente fazia antigamente, que era influenciar pessoas, né? A gente conta histórias e influencia pessoas a achar que elas precisam de um produto, a comprar.
é muito poderoso isso, para você fazer sem um mínimo de regra, sem um mínimo de responsabilidade, né? E assim, como a gente estava falando, a Thay é uma influenciadora responsável, É isso. que pensa antes de fazer e que é uma pessoa prudente. E que vai ser governadora, que né? vai ser governadora, Vai ser a próxima governadora do Maranhão, e que, se Deus quiser, vai me pagar uma lancei propina. agora. Mas já aconteceu, assim, ao longo da sua carreira, com tantas marcas grandes que você trabalha, vocês depositarem a confiança em algum influenciador, pode citar nome aqui, não tem problema, e deu ruim? Não, a gente usa uma série de artifícios para checar antes. Então tem software, tem uma série de coisas. Mas não precisa nem ser também só com influenciadores. Eu olho para propagandas que eu fiz há 10, 15 anos atrás e a sociedade evoluiu. Hoje eu seria preso. Né? Tipo, fala uma aí, vai. Cara, a gente fez um filme uma vez com o professor Pasquale, ensinando Nossa, português. Da TV Cultura. Era, TV Cultura, um filme de Big Mac. E ele ensinava uma série de filmes, ele ensinando regras da língua portuguesa. E uma delas era antônimos, então o sanduíche é grande e a mão é pequena. E para mostrar isso, a gente botou praticamente um bebê segurando um Big Mac. Aquilo naquela época era maravilhoso. Se eu fizer Só isso mostrar hoje, a a proporção. Se eu fizer isso Eu hoje, falo, nossa, não vai ao criança ar. comendo, não vai que nem ao ar. absurdo. Exatamente. Então, a sociedade vai mudando, né? A gente vai mudando. Há 10, 15 anos atrás, propaganda de cerveja era só com mulher de biquíni. Não existia. Se não tivesse um roteiro com mulher, não esquece. Eu lembro que quando teve o Experimenta, Experimenta era Nova Skin. Nova Skin, Nova Skin já foi diferente, que tinha o Zeca Pagodinho. Que eles roubaram, tiraram o Zeca Pagodinho da Brahma. Brahma. Então, ali já era uma campanha que não tinha esse cenário. Mas hoje, se você fizer uma campanha de qualquer categoria com uma mulher de biquíni, tá cancelado. Não dura 2 dias, a campanha está causando uma maior polêmica. Porque a gente, como sociedade, foi amadurecendo. Né? E é o que acontece com eles. Eles foram entendendo o papel deles né? Então, eu acho que a própria publicidade mudou. Muita coisa que eu me lembro que foram publicidades que a gente consumiu, que a gente achava divertidíssimo. Hoje não dá para fazer. Não dá para fazer. E que bom que vai evoluindo, né? Com certeza. Mas eu acho que essa evolução também ela não pode ser uma evolução só de internet. Não. Porque tem muita gente que milita na internet, que vai lá gritar por causas importantíssimas, mas na vida deita e faz as coisas erradas, né? Vamos falar em vida, tá? E você falou pra gente que começou lá no Snapchat e eu acompanhava muito você. Eu quero saber o seguinte, como que foi essa virada de chave na sua vida? Porque assim, você trazia um conteúdo divertido, você tinha um bordão do Kill, né, que ficou muito viral aí nas pessoas. Mas quando foi a virada de chave que você falou assim, opa, acho que eu posso viver disso aqui, porque meus vídeos estão viralizando? Então, foi na época que eu estava estudando para concurso público, lisa, né? Eu estava profissão mesmo estudante, dependendo de pai e mãe. E aí eu lembro que quando eu percebi algumas celebridades me seguindo, olha, tá furando a bolha, isso aqui tá além do Maranhão. Quem foi a primeira personalidade que você falou assim, putz... Camila Queiroz, na época que ela estava fazendo a Angel, bombando. Meu Deus, a Camila Queiroz, a Angel tá me seguindo e me indicando. Aí veio a Bruna Marquezine, a Fernanda Souza, que no Snap também bombava muito. E aí eu já fui percebendo que estava furando a bolha. Mas eu percebi que dava para monetizar quando me chamaram para o primeiro programa, o encontro com a Fátima Bernardes na época. Legal. E de lá eu recebi a primeira proposta de um banco para fazer um trabalho que eu iria de graça. Aí meu empresário falou assim, pode falar? Pode. Foi Bradesco. Ufa. Na época, eles falaram assim, olha, a gente quer contratar a Tainara para fazer um bate-volta em Genebra. Ela vai de executiva, desce lá, vai almoçar em Genebra, vai conhecer o Museu Olímpico, trazer a chama olímpica para o Brasil e a gente quer saber qual é o orçamento. Eu, Bruno, vou me pagar para fazer isso, eu vou de graça. Aí foi quando eu percebi que realmente dava para profissionalizar. Então, a partir daí, eu juntei uma equipe, a gente foi desenhando a forma como trabalhava. Fui! Claro, né? Nossa, eu fui e foi maravilhoso, assim. Até hoje, foi meu primeiro trabalho profissional mesmo. Aí depois veio campanha de cabelo, e aí a gente foi fingindo costume e fazendo esses trabalhos maiores. Porque eu lembro que na época que eu estava brincando de influência, eu recebia muita proposta comercial, só que eu não tinha noção de como fazia. Não sabia como cobrar. O que era um Media Kit. Eu acho que o máximo que eu fiz por mim foi
criar um e-mail e assinar com um nome diferente para dizer que eu tinha uma secretária, mas era eu respondendo. Sei. E aí eu lembro que minha primeira parceria foi com um galão de água, que eles tinham um serviço de mandar para tua casa, e eu achei ótimo. Galão, a gente precisa abastecer 3 vezes na semana, então eu não pago, eu divulgo aqui em 30 snaps com o número do telefone. Eu fazia tudo errado. Mas aí quando eu fui percebendo que marcas fora da região ali de São Luís, Maranhão foram me procurando, aí eu percebi que eu precisava profissionalizar, busquei o Bruno, e a gente foi montando um modelo, porque era uma plataforma nova, Snapchat, né? As pessoas... E não monetizava. E as né? pessoas que eu conhecia que trabalhavam já com influência eram do YouTube, tipo a Kéfera, o Whindersson Nunes, então não tinha nem por onde me basear. Então, eu lembro que esse foi o primeiro trabalho, e aí a ficha caiu, e eu virei assim, adeus concurso, por enquanto não quero mais. E quando eu vi, são 10 anos. Também, por meio da internet, eu fui fazendo outras coisas, fui para o cinema, teatro, fui para programa de TV. E mesmo tendo muito receio, muita insegurança, eu sempre achei importante, Thay, eu surgi aqui no Snapchat, mas eu tenho que fazer o 360. Eu preciso me mostrar em todas as plataformas para ir juntando público. Então, da internet eu fui para o GNT, depois eu fazia os programas da Globo, fazia Multishow. Isso foi muito importante para mim, até para amadurecer enquanto comunicadora. Então, a ficha foi virando mesmo quando eu vi as celebridades me seguindo, indicando, que aí furou a bolha. E nessa primeira proposta, que foi gigante, e que se eu tivesse sozinha, mal assessorada, eu faria de graça. Eu, como assim? Vai me pagar para eu fazer um negócio legal que eu faço de Viajar de graça? execu rica, né? Minha primeira viagem executiva. O Edu nunca viajou na geral, sabe? Nunca viajou na Nunca econômica. viajou. Não sabe nem o que é isso. Econômica? O que Que é econômica? isso? Gente, Que já ouvi absurdo, essa que palavra absurdo. em Que isso? algum lugar. Ó, a gente vai parar agora, vamos pro break. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouquinho dessa vida de milionário do Edu Simon. E a gente vai ensinar o Edu o que é uma classe econômica. Vamos fazer a Exatamente. demonstração aqui ao vivo. Quer botar água no suco para render. A gente vai fazer Exatamente. isso, E tá? a distância. Tá. Reutilizar as garrafas PETs. Exatamente. Então vamos A apresentar gente para vai ter ele. essa demonstração ao Ó, vivo. você que está com a gente aqui no digital vai ficar com um vídeo onde a Tainara faz um balanço desses 7 anos, Que legal. dos 10. seus 7 anos de carreira. 10 Dos 10 e 7 anos de edição de São João. Ele não Muito estuda bem, a 7 pauta. anos, olha só, olha aqui, olha só meu É a roteiro. moça, vai ser demitida. Seus 10 anos de roteirista. carreira e 7 anos do São João. E daqui a pouco a gente volta e fala muito mais. Hoje completo 7 anos de carreira. 7 anos do dia em que me abri para o mundo, para as possibilidades, vitórias e medos que viriam. Se eu pudesse me encontrar com a Thay de 2015, eu diria para ela o seguinte: os bons ainda são a maioria, e a tua verdade vai te levar a lugares inimagináveis. Pode acreditar. O ano de 2015 marcou o início de uma nova vida. Eu lembro muito bem da vida como era antes. Das horas em claro de estudos, da Jade, minha companheira de quarto, lançando olhares sinistros pro nada. Lembro também da rotina, da preocupação com a vida profissional depois de formada e daquele sonho de ser defensora pública. Também lembro muito bem de quando tudo isso mudou. Lembro especialmente dos conselhos carregados de amor e preocupação dos meus pais sobre tantas mudanças, sobre futuro, profissão e todas as novidades e incertezas que naturalmente se apresentavam. Daí as coisas começaram a dar certo. Logo no começo eu jogava na conta da sorte ou nos joelhos dobrados de Mamãe OG tudo de bom que acontecia, as conexões incríveis e os anjos que apareciam no meu caminho. E mesmo assim, com tantas vitórias, aqueles conselhos continuavam martelando na minha cabeça sobre as pessoas serem frias nesse meio e sobre como, para sobreviver, ninguém costumava dizer a verdade. Diziam: Thay, anda sempre de guarda alta, não confia, não tem amizade verdadeira da porta de casa para fora. Promessas vão ser feitas para encher teus olhos, mas nada disso vai ser verdadeiro. E tinha muita gente que torcia contra. Isso vai durar só alguns meses. São 15 minutos de fama. Eu confesso que ouvi isso tantas vezes que eu mesma acreditava nisso. Mas aí a vida começa a me mostrar justamente o contrário e me forçar a derrubar o muro que o tempo todo eu construí para me defender. Eu entendi que crescer e continuar passava necessariamente por ter pessoas comigo. Afinal, sem gente, a gente não vai para frente.
Foi então que eu me profissionalizei e montei uma equipe que me ensinou que pessoas vinham antes de qualquer tipo de contrato. E juntos construímos tanta coisa, porque sim, muitas pessoas vieram para somar e sonhar comigo. Uma de cara me levou para realizar meu sonho de menina, conhecer a Britney Spears. Outra me trouxe a oportunidade de ser embaixadora de uma marca nacional sem nunca sequer ter conversado comigo. E a outra levou a brincadeira de amizade sincera a outro patamar e me trouxe tanta gente e um São João da TAI maior do que eu era capaz de sonhar. De 2015 a 2022 foram tantos encontros, tantos amigos que surgiram e tantas oportunidades inesperadas logo comigo, a menina tímida que mal falava em público, bem reservada, capaz de se soltar apenas ali pro celular, naqueles vídeos gravados direto do seu quartinho no Maranhão. São tantas coisas legais que aconteceram e acontecem, como é gostoso chegar até aqui e ter tanta história linda para relembrar. Uma marca me levou para buscar a tocha olímpica na Suíça, tocha olímpica que eu conduzi na minha amada São Luís, onde eu também acendi a pira olímpica. A Apple que me fez garota propaganda do iPhone 8, a Disney que me levou para uma premiere internacional do filme Moana, a ida ao Grammy vendo meus artistas preferidos de perto, ser eleita Under 30 pela Forbes na categoria de influenciadores digitais, a ida vídeo a convite da Mera, 2 programas simultâneos no GNT, uma temporada no Multishow, participações especiais em diversos programas, filmes, inclusive um deles contracenando com Lília Cabral. E para deixar meu coração cheio de gratidão, hoje eu sou doadora e embaixadora do Unicef Brasil. Como comunicadora, eu sei que estou todo dia falando com você que está aí do outro lado da tela, de uma forma ou outra, pedindo para que você confie em mim. Confie nas experiências que eu relato, nas coisas que eu recomendo, nas vitórias e desafios que eu compartilho. Se para mim, lá atrás, era difícil me abrir para o mundo, o que me ajudou a derrubar esses muros foi justamente perceber o mundo tão aberto para mim. E com isso eu quero dizer o carinho, a confiança e o apoio gratuito e desinteressado que eu recebi de tantos seguidores ao longo desses anos. E que vieram em momentos diferentes da minha vida, me acompanharam em diferentes fases, mas que permanecem aqui, abertos e confiando em mim. Se alguém tivesse dito que nesses 7 anos eu teria vivido tudo isso, com certeza eu não acreditaria. Vocês me levaram a conquistas inimagináveis e me ajudam a ser uma pessoa cada vez melhor. Eu aprendi que eu tenho tanta gente boa ao meu lado e muito orgulho da minha história que se escreve. Quero também renovar o meu compromisso de estar do lado de vocês, dos meus parceiros e especialmente do meu público, fazendo de alguma forma parte da vida de vocês, dos momentos bons, das descobertas, das viagens, das ressacas, dos risos, dos momentos de cura. Enfim, obrigada por mais esse ano juntos, vivendo esse sonho junto comigo. Hoje recebendo a Tainara Ogé, influenciadora, apresentadora, atriz, astróloga, youtuber, advogada, tudo que astróloga, você quiser, ela é. cozinheira, dançarina. E o Edu Simon é fundador da agência Galeria, é vice-presidente do CONAR. Isso. O que você é do ABP? Pai de 3 meninas. Pai de 3 meninas, Corintiano. fornecedor. Pai de 3 meninas. Não fala assim. Não fala ei. assim. E na ABP você é o Não, na BAP Na eu BAP? sou conselheiro da BAP. conselheiro da BAP. Ô Edu, falando nisso, bom, a gente começou... A gente nem falou um pouco da sua trajetória profissional, mas você falou que atendeu, por exemplo, atende o McDonald's desde 1994. É isso. Aí com Taterca, Isso. DPZ. Assim, na faculdade Galeria. Foi seu TCC. Eu empreendi na faculdade, abri uma agência. Meu segundo cliente foi o McDonald's. Eu fazia para eles material de ponto de venda, tudo que as agências... Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tudo que as agências não queriam fazer naquela época. E aí a Taterca, que era a agência que tinha conta, comprou a minha agência, eu virei sócio da Taterca. E assim Como era o foi. nome dessa agência? ALL, ALL. Fazia ALL, tudo. tudo. Aí ela comprou, você foi para lá e... Fui para lá e assim segui minha carreira de empreendedor. Eu virei sócio da Taterca, a gente vendeu para o Grupo Publicis e em 2021 eu resolvi empreender de novo. E foi difícil deixar... Porque você estava numa agência DPZ, né? A DPZ é uma agência emblemática da propaganda brasileira. Foi muito complicado você sair para empreender sozinho? Não, eu não aguentava mais a vida de executivo, assim, eu não me encaixava muito bem com esse mundo de executivo. E na pandemia eu percebi que tinha tanta oportunidade para fazer algo diferente que valia a pena arriscar.
Agora, abrir um negócio na pandemia que é loucura, né, cara? Porque imagina que não tinha computador para eu comprar. Foi no início da pandemia? 21, né? no meio da meio, pandemia, né? assim. Tinha que comprar, a gente começou com 150 pessoas, porque o McDonald's, o Itaú, a Natura vieram comigo. Eu tinha que comprar 150 laptops para o time. Não tinha, no Brasil inteiro não tinha, porque lembra que teve uma crise dos microchips, né, dos componentes. Então, assim, isso foi uma das histórias, assim, porque é uma época, acho que a época mais diferente que eu vivi na minha vida foi na pandemia. Então, provavelmente eu tenho um pouco juízo. Sim, mas deu certo. Mas eu imagino que para você montar, você pega, nós estamos falando de contas grandes, McDonald's, Itaú, então, Natura, contas Vivo. grandes, Natura. Eu imagino que deve ter sido um trabalho muito grande de você trazer clientes tão grandes, porque nós estamos falando de clientes que o Brasil inteiro conhece, Claro. para uma nova empreitada. É legal falar na rádio, que eu discordo de você, porque eu acho que a rádio continua Forte. muito Mas relevante. você acha que agrega o público jovem? Eu acho que aos isso eu poucos acho. agrega, porque o Eu público acho que o jovem, a público partir do momento que ele jovem- começa a ter que ir para a faculdade, ele trabalhar, ele pega trânsito, a rádio... Sim, você quer Então, saber... mas você acha que o Spotify não deu uma quebrada? Mas assim, a gente começa a precisar de notícia, entendeu? Quando você vai ficando com mais responsabilidades. E ninguém dá notícia igual áudio, nem a internet. Se cair um avião agora, Isso. eu vou saber primeiro na internet, porque até alguém pegar com isso... certeza. Deu um a furo rádio na dá... TV. Na hora. A rádio dá A na rádio tá hora. no A ar e internet avisa. demora um pouco e a TV demora mais É. um pouco. Então, eu acho que discordo um pouquinho de você, assim. Eu acho que a rádio continua super relevante. Mas eu entrei no assunto da rádio porque... Porque você ia pedir uma música para nossa radialista. Não, a gente estava falando da dificuldade de você trazer os clientes grandes para uma nova empreitada. Assim, é legal de falar na rádio, é isso que eu ia dizer, é que a gente fala com gente que não é publicitário, é o mais legal, né? O Brasil na publicidade é um fenômeno, né? É um dos poucos negócios no mundo que o Brasil é o segundo mais importante, o primeiro, às vezes, o terceiro. E nos últimos 20 anos, todas as agências brasileiras, nacionais, de gente super talentosa, igual Washington, Nizam, o Fábio Marcelo, Fernandes, O Marcelo Washington, gente, Serpa. para você que está assistindo, não é o compadre, tá? Não, Que o Washington, a gente é tem o Washington Oliveto. da E publicidade. todos eles venderam suas agências, né? Então, quando eu abri a minha agência, eu abri porque eu via que não tinha mais uma agência brasileira grande. Foi isso que me fez querer montar, porque eu, depois de muitos anos sendo presidente, sócio de uma agência multinacional, dentro de um grupo multinacional, eu via que o Brasil é mais um país para eles, né? E para a gente é 100% do nosso negócio. Então, eu queria abrir um negócio aqui no Brasil para trabalhar nesse mercado super potente. Você falou deu certo. Eu acho que deu certo por causa disso. Tinha muito cliente que queria uma agência brasileira, que você pudesse falar com o dono, estava buscando isso, né? E acho que a gente tem 3 anos, vai completar 4 agora. A gente hoje trabalha para algumas das marcas mais legais do Brasil. Trabalho para a Havaianas, que é símbolo do Brasil, né? Eu trabalho para o Itaú, que é o maior banco da América Latina e é brasileiro, um dos maiores do mundo. Para a Seara, que é um gigante mundial de... Sempre olhando para clientes que precisam do Brasil para fazer seu negócio importante. Assim, eu trabalho para o McDonald's, que está na minha história há muito tempo, que igual a gente falou, mas ele é uma empresa na América Latina, chama Arcos Dourados. E o Brasil é o maior mercado deles. Então, eles confiam na gente para entender o mercado brasileiro. Você atende o McDonald's no Brasil ou na América Latina? A gente atende no Brasil e a gente exporta campanhas para a América Latina inteira. Assim, acho que 80% das campanhas que eles usam na América Latina é a gente que produziu e criou aqui. E publicidade é um negócio encantador, né? Porque, assim, a gente fala com milhões. Eu brinco que é difícil você ter uma profissão, acho que a dela é assim, mas é difícil você ter uma profissão em que você está no elevador e alguém fala, foi você que fez a campanha do Lewis Hamilton para o Itaú, você que mudou o nome do McDonald's para Mac. Cada vez que a gente acerta, entra na cultura popular. Esse é o potencial da propaganda, né? Sim. Essa é a beleza da propaganda, né? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu tenho um agradecimento para te fazer. Porque, assim, eu amo o McDonald's. Legal. E eu fiquei tão feliz quando vocês deram uma distanciada do Ronald. Porque eu tenho uma fobia de palhaço. Então, e eu entrava no McDonald's, aquele palhaço estava lá e eu já me tremia inteira. Você vê que a gente falou sobre as mudanças que a publicidade passou, o trabalho de influência passou. Antigamente era muito comum uma marca ter um mascote. E muitas vezes um mascote infantilizado. Hoje já não é tão fácil fazer isso, porque tem regra, já não é tão legal, entendeu? Então, por isso que o Ronald tem um papel hoje nas festinhas, nos shows que ele faz, ali, ele né? tá lá. Tá lá. Mas na publicidade, a gente
tem mais dificuldade de usar hoje em O dia. que é fantástico para quem tem fobia de palhaço. Agora, como a gente estava falando que tem muita gente que assiste aqui o programa que não é entendido do mercado publicitário, eu tenho certeza que tem muita gente em casa que está se fazendo essa pergunta aqui. Ó. Você falou para gente, marcas como Seara, Itaú, Havaianas, Vivo, McDonald's, que são marcas que todo mundo conhece. Não tem uma pessoa que você está andando na rua, você fala assim, a Seara, todo mundo sabe que é a Seara. A Havaiana está no pé da pessoa. Top of mind. Por que publicidade tão grandes com essas marcas, já que já é uma coisa tão familiar com nós brasileiros? É que assim, uma coisa é você conhecer uma marca, outra coisa é você considerar comprar aquela marca. E a outra coisa é aquela marca ser sua marca preferida. Então, esse caminho que a gente faz entre você conhecer uma marca, você considerar comprar ela quando você vai fazer uma compra e ela ser tua marca preferida, essa escadinha, uma construção. Quem constrói é a publicidade. É a publicidade. Né? E a gente tem categorias, por exemplo, o McDonald's, é uma categoria que você dificilmente você vai decidir o que você vai almoçar amanhã, hoje à noite, assistindo TV. Então, não só eu tenho que te fazer lembrar dessa marca, fazer considerar essa marca, como na hora que você vai consumir, eu tenho que estar presente no rádio, na mídia urbana, porque eu estou dirigindo para ir no shopping, né? Almoçar. Eu preciso ponto de contato, né? Ponto de contato que tem papéis diferentes. Né? Quando a gente está... Hoje em dia, publicidade... Eu adoro o rádio, de verdade, porque criar para o rádio é diferente. Você tem que saber criar para você não perder a atenção das pessoas. E a pessoa está no trânsito, ela está provavelmente indo para uma situação de consumo. Então é muito legal trabalhar com esses momentos diferentes. E que ela tem um botãozinho ali que ela pode mudar. Se você fizer algo que é chato, que não entra no clima, ela escapa. Né? Então eu acho que a criatividade, por exemplo, para a rádio é maravilhosa, para mídia urbana é maravilhosa. Você tem que trabalhar, a gente chama isso de apelo de consumo, appetite appeal, que a gente chama, né? Que Como é que é? Fala de novo, appetite appeal, bonita. Que assim, aquele apelo de eu quero comer esse sanduíche no McDonald's agora, esse produto da Seara agora. Né? São jeitos diferentes. É lógico que quando eu faço um filme para a Baldu, que é um cliente nosso, de Natal, o produto tem um papel, mas é um papel diferente de quando eu faço uma peça daquela que fica do lado do Pão de Açúcar, do Carrefour. Eu quero que ele babe por aquele produto. Então, essa é a beleza da publicidade, você trabalhar de jeito diferente. Quando a gente vai trabalhar com os influenciadores, a gente já vai para um outro conceito, que é influência por identificação. Né? Provavelmente... Para a base dela, né? Para a base dela. A base dela provavelmente se identifica muito com ela. Gostaria de consumir os produtos que ela consome, gostaria de usar, fazer as viagens que ela faz. Então, já é um outro tipo de construção. Né? Não uso publicidade outra linguagem de TV para... Né? A gente deixa... São mundos diferentes. As histórias de sucesso que a gente tem com influenciadores é quando a gente consegue deixar ela criar para a marca, ela falar do jeito dela, porque isso vai ter mais conexão com a base dela. Né? Aí aproveita, conta pra gente como que é a sua relação com as marcas. Que tipo de marca se aproxima? Que marca que você fala assim, pô, tá faltando Lamborghini para mim, sei lá. Eu já fiz muitas marcas com as quais tu trabalha, mas a gente pode renovar. Claro, pode, inclusive aqui é o lugar que você pode falar. Deixa eu ver aqui, essas marcas. Sabe, por eu ser maranhense, sabe o Guaraná Jesus? Sei. O Guaraná cor-de-rosa, ele é do Maranhão. Eu lembro que logo no início eu tinha o sonho de fazer propaganda para o Guaraná, do meu estado, e eu consegui, fiquei muito feliz. Também uma marca que eu achava muito distante, que era a Disney, consegui fazer vários trabalhos. O que você fez com a Disney? Com a Disney a gente já fez premiere para divulgar o filme Moana. Toy Story a gente ativou no São João da TAI. Também 4 Elementos a gente ativou no São João da TAI. A gente sempre está renovando essa parceria. A gente leva premieres exclusivas para o São João da TAI. Tipo, o primeiro lugar no Brasil onde vão assistir é lá no São João da TAI. Então isso para mim é muito grandioso. Eu não consigo me acostumar até hoje. Já fiz também para o Itaú, que era um sonho fazer assim. O negócio eu achava muito legal. Havaianas também. Tem marcas que crescem no imaginário brasileiro, né? Tipo, o ritmo, Havaianas. O Itaú, você fazer com a mão. Então, quando eu comecei a entrar nesse mercado, eu tinha muito essas vontades. Deixa eu ver, Natura também já fiz, que tu atende. Agora, uma que tá faltando, calma, sempre tá faltando. Tá aí, de carro. Bora conversar. Bora conversar. Bora de Mas carro. O Brasil é maravilhoso, né? Por isso que eu acho que é legal a gente valorizar produto
criação brasileira, a publicidade brasileira, a rádio brasileira. Primeiro, a gente tem um produto chamado Guaraná Jesus, que é a coisa mais linda do mundo. Ele é O logo rosa, é né, rosa. cara? Eu acho que isso... Ó, eu tomei uma vez, há trocentos, lembra a Casa do Vaticano? Sim, lógico. Tinha uma revista que era uma gráfica, que era Butch, convidava publicitários para fazer uma edição, dar tema para uma edição dessa publicação que era voltada para o mercado publicitário. E uma vez, o Pascal Fabra Neto, quem que era do... Pascal Fabra Neto, ele fez o tema Jesus. E aí tinha o Guaraná Jesus lá. E aí no evento de lançamento dessa edição, tinha o Guaraná Jesus. Não era muito meu paladar, mas eu tomei um sabor. Claro. Deve ter vários, né? É que a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. E o Guaraná Jesus, como eu já sou acostumada desde a infância a consumir, para quem vai conhecer o Maranhão, por exemplo, vai experimentar pela primeira vez depois de adulto, realmente tem um estranhamento. Ou você ama, né? Ou você odeia. Mas lá, se a galera é apaixonada, também tem a versão 0. E eu tinha muito essa vontade, esse sonho por conta do pertencimento. Claro. Então, por mais que eu tenha trabalhado com grandes marcas, sempre tem aquelas marcas maranhenses que tem projeção no Brasil todo, que a gente quer trabalhar por uma questão de pertencimento, como Guaraná Jesus, Mateus Supermercado, que começou no Maranhão, tem no Brasil todo, é uma marca muito forte. Que é do Jorge Mateus. Não. Tanto é que um dos donos está sempre na lista dos bilionários do Brasil. Então, essas marcas eu sempre foco assim, poxa, como é que eu sou daqui, tem essa projeção para o Brasil todo e não trabalho com as marcas daqui. Sempre me dá um orgulho porque traz esse pertencimento. Mas minha relação com as marcas sempre foi essa de tentar essa comunicação de, me dá um briefing, um direcional, mas confia no que o criador está falando. A melhor forma de conectar a marca ao público do criador é na linguagem dele. Então, assim, até hoje, algumas marcas têm resistência. A gente faz um negócio legal. Eu sempre procuro trabalhar um roteiro, aí eu pré-aprovo, mas algumas marcas têm uma resistência de ficar muito comercial, ou fazer coisas, botar informações muito técnicas, muito burocráticas, que cansam no conteúdo. Então, assim, é uma coisa, é algo que nem todas as marcas estão abertas a conversar, mas que é muito importante você dar essa liberdade criativa para o criador, para ele realmente conectar e impactar o público dele, porque ninguém conhece melhor o seu público do que a própria você pessoa, que está ali né? criando. E o brasileiro é criativo, muito legal. Ela mencionou Havaianas, a gente... o ano passado ia ter show da Mariah Carey aqui, e a gente foi atrás de todas as Mariahs do Brasil, entrou em contato com elas e fez um bonde da Mariah para ir no show da Mariah. E aí elas iam com Havaianas, a bonde das Mariahs. Vai explicar isso para um gringo, entendeu? É difícil de explicar, né? É difícil de explicar. Eu lembro quando a gente mudou o nome do McDonald's para Mac, e para provar isso fora do Brasil. Que aqui é o Mac, o Mac. Porque a gente não inventou isso, as pessoas já falavam, todo mundo falava, vou no Mac hoje, né? Então, isso do brasileiro, quando você vai se aproximando, porque eu entendo assim, quando a gente faz um trabalho do Itaú com ela, do McDonald's, da Vivo, o que a gente quer é ela do jeitinho dela para falar com as pessoas que se identificam com ela. Não é para ir. Eu acho muito errado. Né? Uma tirar marca ela uma marca que vai lá e tenta colocar a linguagem. Não é aí assim, você chama a Grazi Massafera e põe na Globo. É diferente, tem papéis diferentes, né? E brasileiro é muito criativo, né? Você falou, nem todo mundo entende propaganda. Não, se tem uma coisa que todo mundo entende no Brasil, é de propaganda. Cara, sabe o que a gente sabe fazer? Desde o vendedor na praia. Com Havaianas. A gente passa rejunte com a Havaiana, fica perfeito. Não, ele Você não sabe o que é isso, né? Existe um negócio chamado piso. O rejunte eu sei, o negócio aquela massa do... rejunte que junta ali o negócio do piso para ficar bonitinho. Se você pega o solado da Havaiana, passa assim um pouco do rejunte e vai ali, menino, o rejunte fica perfeito. Você vê o que ele falou assim, vai na praia no Rio de Janeiro, você vê como o brasileiro é criativo, o jeito que ele vende coisa, isso está na nossa natureza. Sim. A gente tem que se virar para sobreviver. Os caras vendendo no Rio de Janeiro, os caras vendendo lá em Ipanema, os caras vendendo esfirra com camelo. Isso que eu ia falar. Eu sou apaixonado por camelo, marca e venda. Esfirra, vestido de árabe. Eu sento na praia do Rio e me divirto, né? Um cara com camelo, um cara com camelo vender esfirra, né? As musiquinhas que faz e tal. Então, o brasileiro entende muito de comunicação. Exatamente. Né? E Havaianas, né, já falando do meu rejunte,
Mas a Havaiana, ela tá tão grande, né, assim, absurdamente, tomou uma proporção tão gigantesca a Havaianas, que tem loja em Miami, né? Não, Dentro, já, né? da loja oficial da Disney, tem a Havaianas Parceria com os lá, Swarovski, muito parceria com louco, Audi. cara. Nesse momento, acho que a gente está vivendo algo histórico da Havaianas, que é, assim, se você for para verão na Europa, Tá todo mundo de todo mundo Havaianas. de flip-flop e Havaiana. Sim. Né, Com a como eles bandeirinha do chamam, Brasil. Com a bandeirinha do Brasil. Virou, e não é na praia. A gente Virou tá moda, falando, né? virou, pô, eu vou sair à Hype. noite, eu vou Hype, para virou hype. Mas isso muito a nós cariocas, né? Que a gente do Rio de Janeiro, a gente faz o quê? Vai a um banco de Havaiana, a gente vai numa festa de Havaiana, a gente vai num velório de Havaiana, tudo é Havaiana. Teve agora, na semana passada, aquela história do cara que ele estava embriagado, acho que estava meio bêbado, entrou numa corrida de rua e chegou lá e correu de Havaianas. E correu de Havaianas. E ganhou. E ganhou. É, e Então, passou eu na acho que aí tem uma oportunidade, Não, a esse gente cara fez, da Havaianas. Você a gente já fez? Já? a gente é Já rápido colou nisso, nele, já né? colou, já. A gente Já O que eu colou mais nele, gosto é desse marketing de oportunidade, porque o Brasil, Na hora. a cada semana, tem um meme, tem um assunto muito isso. quente. Então, as marcas que fazem isso, eu acho brilhante. Surfar essa onda. Teve aquela menina do avião que ela foi... A Jennifer, que falou não e ficou na janela. Exato, que sei lá, uma semana depois estava estrelando uma campanha da Magazine Luiza. Magazine Luiza, por exemplo. Teve uma coisa genial, desculpa, que vocês fizeram também, que foi um lance lá do Corinthians, isso né? é maravilhoso. Isso foi genial, Que foi o cara, seguinte, genial. um ex-presidente do Corinthians, o Mário, ele falou o seguinte, o Corinthians está avacalhado, agora todo mundo vai de Havaianas no clube, na sede do clube querendo e tal. rebaixar as Diminuir. pessoas. A gente pegou isso, patrocinou o Corinthians no próximo jogo e fez um chinelaço na sede do clube em protesto. Eu vi esse negócio. Cara, isso Genial. saiu em todo lugar. Cara, então, Genial. esse marketing de Mídia oportunidade, espontânea. isso bem feito. Ele é arriscado para as marcas. Por que muita marca não consegue fazer? Porque comunicação sempre foi um monólogo, né? A marca falava, punha dinheiro na mídia e ela acabou. empurrava uma comunicação. E hoje é uma conversa, né? Porque quando eu faço isso do Corinthians ou alguma coisa Tem uma resposta viral, imediata, né? a gente não sabe qual é a resposta. Pode ter boicote, pode ter... Me lembro uma vez a gente usou o Tammy Gretchen num filme da Natura, numa ação da Natura no digital, no Dia dos Pais. Eu lembro dessa história. Assim, fugiu do controle, porque aí o Silas Malafaia eu lembro que o Tammy não era fez nem... um boicote. O Tammy não era nem o protagonista, era Não, um era dos um vários dos. pais que tinha no filme, né? Então a gente hoje, para dar um pouco de conforto para a marca, a gente mostra, olha, tentar fazer um mapa de mensagem. Se acontecer isso, a gente fala isso, né? Mas assim, a gente não controla. A beleza do digital, do social hoje é isso, né? Vai para o lado que for, como as pessoas reagirem. Né? Eu acho mais divertido trabalhar assim. Mas é um pouco mais arriscado e tem marca que tem aversão a risco, né? Por isso que te mandam lá o roteiro pronto, porque vai saber o que ela vai falar, do jeito que ela vai falar. Aproveitando isso, por exemplo, a gente falou de vários cases de sucesso, mas, por exemplo, o cancelamento, até que hoje em dia fala-se menos do cancelamento, mas ele existe. Isso existe tanto para influenciador quanto para a marca também. O cancelamento é o quê? Alguma coisa que não deu certo. Isso. Você já teve algum estresse assim? Ainda bem, 10 anos não. Eu já também. Fara, nunca nunca teve foi nada que cancelado. foi. Eu já tive falas. Vamos eu já ser aprendi hoje. muito com falas assim. Se acontecer agora, é culpa dele. É culpa tua. Não, Tu quer 10 sair anos, aqui ao comemoração vivo? dos 10 anos, um cancelamentozinho. Já me expressei muito mal e você vai aprendendo. Eu tenho muita sorte que eu tenho seguidores que têm muita paciência e educação, que chegam falando, isso que tu disse não é legal. Por exemplo, já comentei algo do tipo, esse show da Beyoncé, eu vou vender um rim. Não é legal. Uma mãe que precisou de um transplante para o filho. Nossa, é verdade, hein? Conversou comigo e me levou para um lugar que, quando eu falei aquilo, eu nem imaginava. Que é uma expressão popular, né? Isso. Aí tem várias expressões capacitistas que você vai aprendendo com erro alheio. Então, é muito bom você também... A cultura do cancelamento, quando é com os outros, você vai aprendendo com o erro dos outros também. Eu lembro que no meu primeiro ano de internet, eu tinha feito pela primeira vez uma sessão de fonoaudiólogo. E aí eu, super empolgada, saí comentando no Snap, gente, muito engraçado, a gente faz vários exercícios estranhos, parecem dois doidos numa sala. Isso deu uma repercussão. Você descobriu que tem muito doido nos seus seguidores. Que a Associação Brasileira de Fono fez um pronunciamento e tal. Então, a partir daí, eu fiquei muito cabreira com a internet. E hoje é difícil assim, eu ter esses deslizes. Mas eu percebo que quando eu tenho o público, por saber que eu sou uma pessoa, eu não vou chegar e falar,
Quem me conhece sabe, eu tenho muita humildade de reconhecer o erro, de querer aprender. Então, eu também tenho um perfil de público que me respeita, pega na mãozinha, fala isso aqui não é legal. Que Eu tenho bom. uma paciência que me deixa mais confortável para O que eu passar acho por que esse assim é momento. melhor quando você aprende. Muito, Todo mundo, é. a gente, no decorrer do tempo, a gente vem aprendendo e reaprendendo como é que se usa algumas expressões, como essa do rim, por exemplo, que era uma coisa muito normal. Eu lembro que uma vez, sei lá, uns 8 anos, 9 anos, na época eu estava noutra rádio, eu falei alguma piadinha do tipo, difícil acabar um relacionamento no Japão, né? Porque toda mulher lembra sua ex. Ponto. Isso daí repercutiu. Isso é uma piada que eu tô falando que eu não faço mais, viu? Então, pediu desculpa. Mas é complicado. Você, no caso, por exemplo, representante das marcas. Ruim a piada, né? Mas Mas faz sentido. não faz sentido. Mas você, representante, você está falando que é complicado você convencer as marcas para alguns projetos, porque justamente o receio é esse. Como é que eu vou ser bem entendido? E você já passou por algum estresse? Assim? A gente passa o tempo todo, porque, de novo, é um pouco mais controlado porque ela faz ao vivo, né, espontaneamente. A gente tem um roteiro, a gente... Você minimiza um pouco, minimiza um pouco. A gente criou na agência um grupo de pessoas que olham as ideias para ver se a gente não está alimentando algum preconceito que é pré-existente. É complicado, assim. A publicidade é muito exposta, né? A gente fala com milhões de pessoas, então é difícil você agradar todo mundo. Claro. Eu brinco que sempre tem um clube de aposentados da Tijuca que vai achar um problema em tudo que você fizer. Então, acho que as marcas também aprenderam a se comportar no momento de crise, né? A crise existe, toda hora acontece uma crise. Às vezes a crise acontece porque tem muito sucesso. Sei lá, a gente relançou o McFish o ano passado. Acabou em 4 dias o produto. Puta, virou uma crise, porque, né, a marca não subestimou os fãs do McFish. Então, como lidar com esse tipo de situação, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Acho que é o que ela falou. A primeira coisa é ter um pouco de humildade intelectual, assim, né? Eu não sou dono da verdade, não tem marca que é dono da verdade. Reconhecer rápido, corrigir rápido, acontece, às vezes acontece, né? É difícil de escapar disso acontecer. Eu acho, por exemplo, o que eles fazem muito corajoso, porque é um programa ao vivo todo dia, o tempo todo, né? Abre a câmera e fala, não tem alguém cortando, editando, né? E você como integrante do CONAR, eu lembro que você deve receber Conselho Nacional de Autorregulamentação da da propaganda. Eu lembro que conversei com o Beto Fernandes, que na época estava na UMAP, um grande publicitário, estava na UMAP, ele fez parte do time que criou a campanha do cachorro-peixe lá da Volkswagen. Sim, e aí ele falou, não sei se vocês lembram do cachorro-peixe, era um cachorro feito em pós-produção, um cachorro-peixe mesmo, que cabia, porque assim, qual que era o carro? Não era Palio não, porque era Volkswagen. Não, é Volkswagen, era um comprido. Era uma perua e dizia assim, cabe tudo, cabe qualquer coisa que você imaginar. Aí e eles brincavam com esse tipo de coisa, tipo coisas que você imaginou, um cachorro-peixe. Mas aí eu lembro que ele falou que o CONAR, eles repassaram para ele uma série de críticas. Nossa, um absurdo, que cachorro é esse, vai morrer afogado, não sei o que lá. Então tem... O CONAR, o papel do CONAR, só para explicar, ele não é para censurar a criatividade, não é isso. É para criar e acompanhar o que acontece com as regras que são necessárias para a publicidade não derrapar. Porque quando não agredir ninguém, não agredir ninguém. Por exemplo, hoje tem regra para publicidade de cerveja, tem regra para... Né? É importante, porque se a gente não fizer, vem uma lei proibindo publicidade como de cigarro, que proibiu, e não por isso o cigarro deixou de ser o que é. Eu ando na rua hoje, eu vejo tanto jovem fumando e falo, pô, mas não tem propaganda há 30 anos de cigarro, né? Então não é proibindo, é regulando, né? Quando você regulamenta, você cria cria regras, fica mais fácil. E a gente recebe o tempo todo questionamentos que você vê que é por não compreensão da criatividade, não porque a publicidade é ofensiva, né? O que a gente não pode é fazer uma publicidade de, sei lá, de cerveja que quer dizer na publicidade que a pessoa bebendo tem superpoder. Isso realmente não pode, porque você não controla quem vai assistir. Às vezes é um jovem que cresce vendo uma publicidade equivocada. Então é para isso que existe o CONAR. O caso eu não me lembro exatamente, eu não julguei esse caso, mas não tem por que proibir publicidade disso, né? Não faz muito sentido você... Bom,
Estamos chegando na parte final do programa, aquele momentozinho de autoconhecimento. Aí eu vou começar contigo, Thay. Vou fazer uma pergunta para você. Se você não corresse o risco de ser julgada por absolutamente nada, o que você faria de diferente na sua vida? Nossa, que pergunta profunda. Se eu não fosse julgada por absoluto... O que eu faria Se você não corresse o risco de ser julgada por nada. Uma coisa bem específica. Eu amo a cultura pop, as divas do pop. Eu acho que eu me gravaria num clipe achando que eu sou a Beyoncé. Mas vamos o fazer auge isso. do... Não, mas aí tem a galera julgando, eu tenho um senso crítico de que eu não canto bem, eu danço bem, mas acho que eu faria isso, algo artístico para o qual eu não tenho o dom de cantar. É um prazer que você álbum. tem. Isso. Eu acho que... quem não tem essa vontade de ser a Beyoncé por um dia? Então eu faria isso aí, sem medo. No Grammy? Cantando no Grammy, o show no Grammy, já Acho que tá chique. imaginando, podia cantar no Grammy. Grammy, no Não. VMA, que eu acho que as maiores performances das divas pop foram no VMA. Então eu faria algo assim. Não vou me julgar mesmo. Ao vivo. Maravilhosa. Pra ser logo pressão. Toma Brasil. Toma mundo, né? Toma mundo. Toma mundo. Tá, você, Du, é muito diferente. Você falou que você começou a empreender muito cedo. Você montou a agência na faculdade. Então, mas provavelmente esse skill empreendedor veio da sua casa, da sua infância. Então, me conta uma coisa, não sei se efetivamente tem a ver com isso, mas qual foi o momento mais marcante da tua infância? Aquele que talvez tenha um momento que talvez tenha ajudado a moldar esse Edu que a gente conhece hoje. Não, eu escolhi publicidade porque na infância eu percebi que quando a gente é enfático, conta uma história bem contada, você convence todo mundo. Né? Eu me lembro, por exemplo, que tinha algum problema na sala de aula, eu já queria eu mesmo levantar e falar, eu era muito comunicativo. Eu escolhi publicidade por causa disso. Então, eu acho que quando eu fui empreender, é uma consequência natural de você ser desde garoto alguém que tem menos medo de se arriscar. É isso, assim. Agora, eu escolhi a publicidade de verdade porque eu percebi que se você falar a coisa certa, você chega lá. Se você falar a coisa errada... Né? Então, isso me encanta, eu acho encantador. Quando eu vejo uma propaganda, eu falo, cara, como esses caras conseguem... Né? Outro dia eu vi uma publicidade que é até bem antiga, mas alguém me mostrou, a gente estava pesquisando, uma cerveja inglesa que queria falar que era a melhor cerveja do mundo, só que não podia falar. Então o slogan era, provavelmente, a melhor cerveja do mundo. Olha que jeito inglês, elegante, de desviar de um problema que, se ela falasse a melhor cerveja do mundo, iam tirar do ar rapidinho. Então, provavelmente, você não consegue, né? E o slogan... Um recurso, né? O recurso... Então, eu adoro a história de contar histórias. Eu sempre olho qualquer coisa... Ela começou a falar, fiquei aqui encantado, porque o jeito que ela conta a história dela, ela está vendendo quem ela é. E a publicidade é isso. Eu percebi isso, garoto, 13, 14 anos, que... a gente consegue mudar a opinião das pessoas se a gente contar o que a gente quer de um jeito mais interessante, de um jeito que engaja, que deixa as pessoas encantadas. Então, foi por isso que eu virei publicitário. Eu me lembro desses momentos da minha vida que eu falava, puta, que profissão que eu posso fazer isso? Né? Só para fechar, qual foi a campanha que você fez, que você participou, que te deu maior satisfação? Foi o Caverna do Dragão? Eu acho que Caverna do Dragão foi muito legal, porque era a minha geração, né? A história da Caverna do Dragão, a gente fez uma campanha para a Renault. Caverna do Dragão é um fenômeno brasileiro, né? Ele foi feito no mundo inteiro, deu errado em todo lugar, e eles pararam de produzir, no Brasil continuou passando, só que não acabava a história, não tinha o último capítulo. E a gente convenceu a Renault, uma empresa francesa, que tinha um diretor de marketing argentino, que não imaginava o que era a Caverna do Dragão. A gente convenceu eles com pesquisa, falou, vamos contar o último capítulo da Caverna do Dragão numa publicidade de 90 segundos, super produção, a gente foi filmar no deserto, na Argentina e tal. Cara, assim, passou 2 vezes a propaganda, a gente já tinha feito tudo que a gente precisava, virou o anunciante do ano, a campanha do ano. Quase virou um filme, né? Quase virou um filme, você lembra da história? A gente conseguiu os direitos para fazer um filme, eles tomaram da gente os direitos. Depois que eu queria fazer um longa-metragem, porque para o brasileiro aquilo era fenomenal. Certeza então foi que ia uma ser campanha sucesso. daquelas que... Eu tive algumas na minha vida, mas essa foi uma daquelas que você fala...
Se eu não tivesse feito e tivesse visto alguém fazer, eu ia falar, pô, por que eu não fiz isso antes? E essa daí eu acho que a gente acertou em cheio, assim, Uma que ele acertou em várias, né? Tá falando do Lewis Hamilton, por exemplo, é uma dessas. Do Marcos Mion, que agora foi demitido, tá sendo demitido, né? Mesmo? Será, gente? Eu ouvi aí, você trouxe, Essa deu um protagonismo grande pro Sylvester Stallone, né? A publicidade é isso, né? O Itaú contratou o Marcos Mion e chamou a gente e falou, a gente queria usar ele numa campanha de Uniclass, que é uma das marcas dele. E aí, pô, passa o telefone dele pra gente conversar com ele para ver se sai uma ideia. E quando a gente mandou um WhatsApp para ele, a imagem do WhatsApp dele era o Sylvester Stallone. E aí a gente perguntou para ele, cara, por que você usa isso? Ah, cara, porque a história desse cara do rock, né, que ele não desistiu nunca. O Sylvester Stallone escreveu... E ganhou o Oscar, né? Ele escreveu o roteiro de rock e ninguém queria comprar o roteiro. Ele atuou, e ele produziu e atuou, né? E aí ele conseguiu, insistiu, pô, ganhou o Oscar e mudou a carreira dele. Então o Marcos Mion tem essa coisa de superação, então a gente falou, esse é o filme, né? A gente levou ele para a escadaria do filme do rock e gravou ele subindo a escadaria. Quando ele chega lá no topo, ele começa a dar o texto do filme, chega o Stallone e dá um tapa na costa dele. Keep going, Marcos. Né? E aí, bum, explodiu. Então, esse tipo de acerto que mexe com a cultura popular é o que faz meu olho brilhar. Assim, eu acho incrível como a gente, na publicidade, na internet, a gente consegue entrar nas conversas, né? Todo mundo falar sobre aquilo. Né? O Mion, se ele sentar hoje, dar uma entrevista e falar dessa campanha, ele chora, de verdade. Porque para ele foi uma superação. Foi pessoal, né? E você, Thay, qual foi a ação que você fez que você fala assim, puta, essa... Seja porque foi muito criativa, seja porque era uma marca que tinha a ver demais com você, com um recorte da sua vida, sei lá? Eu acho que por ser a primeira e ser muito grandiosa e algo que eu achava muito distante, essa ação do Bradesco, que era patrocinador das Olimpíadas aqui no Brasil, de pela primeira vez andar de executiva, ir lá até Genebra, buscar a chama olímpica e trazer para o Brasil, foi algo que foi muito impactante. E as pessoas que estavam lá no voo eram pessoas muito importantes. Tinha alguns criadores de conteúdo, tinha gente da imprensa, tinha várias autoridades para fazer esse voo e trazer a chama olímpica como... Além de ser um marco na minha carreira por ser o primeiro grande trabalho, foi um marco na história, né? As Olimpíadas aqui no Brasil. Foi legal. E aí eu lembro que quando a chama chegou lá em São Luís, eu também corri com a tocha olímpica, acendi a pira. Então, toda essa história para mim é algo muito distante. Quando eu conto, parece que foi um delírio. Para mim foi muito impactante. E também a ativação da Disney no São João d'Arc. Eu nunca me acostumo. Eu sempre acho a Disney uma empresa muito americanizada, muito distante. E quando faz algo regional e dando esse privilégio de trazer premiers para o meu evento lá em São Luís do Maranhão, descentralizando desse eixo sul-sudeste, eu acho isso fenomenal. Caramba, uma menina que surgiu ali do Snapchat falando com o celular consegue mobilizar essas ativações, essas conexões. Eu acho isso, assim, fantástico. E esse é o poder da comunicação, né? Não é fantástico. Foi muito bom, né? Foi ótimo. Chegar na hora. Foi ótimo, chegou na hora. A gente até Foi deu ótimo. um espacinho assim maior, porque a conversa estava interessante. Então... Foi legal. Para fechar, se tem uma marca que ainda não trabalhou contigo, que quer trabalhar contigo, como é que é o ponto de contato? Eu tenho o e-mail no meu perfil. Vou passar aqui... Tem um e-mail no meu perfil, que é o principal ponto de contato. E tem várias marcas que eu quero trabalhar ainda. Eu lembrei que eu fui para sua agência esse ano, fiz uma reunião, apresentei o projeto de São João da Thay. Então é só entrar lá no e-mail, que está no meu perfil, que a gente conversa. O perfil que é? Tainara OG, no Instagram, com HY, Tainara OG, perfil verificado. E em todas as redes sociais, Tainara OG também. Maravilha. Edu, aí se a gente está conversando aqui, tem uma marca que falou assim, pô, eu quero minha Caverna do Dragão. Entra no meu perfil. No Instagram, no LinkedIn. Cara, assim, tem muita marca que precisa se falar com o brasileiro de um jeito autenticamente brasileiro. Então é para essas marcas que a gente nasceu. Eu me lembro que, é óbvio que a história bonita é quando dá certo, né? Mas quando eu fui abrir a agência, eu não tinha certeza se era a hora certa e tudo mais. E eu peguei um avião. Quando deu aquela reabridinha na pandemia, no começo de 21, eu peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro. E na volta, eu estava pousando no final do dia em São Paulo. E olhei aquele monte de prédio, cheio de janelinha. Eu falei assim, porra... R$1 de cada um. Em cada janelinha dessa aqui tem um cliente para mim. E é isso, né? Tem muita marca que precisa de falar com o brasileiro. E a Galeria é isso. É uma agência que entende de Brasil, entende do consumidor brasileiro, entende de marca.
gosta de entender como funcionam os influenciadores, as regiões do Brasil. O Brasil é tão diferente no Maranhão do que é aqui em São Paulo, que é diferente do que é no Rio Grande do Sul, a beleza do Brasil é essa, né? A gente subestima o quão complexo é dar certo no Brasil. Então, e as pessoas vão te encontrar onde? Galeria.ag é o nosso site, quem quiser acessar, lá a gente tem um canal de comunicação, procura a gente nas redes sociais, lá tem todos os trabalhos, é um prazer, trabalhos com ela, inclusive, prazer receber marcas brasileiras que precisam falar com brasileiros. Né? Viu só? Isso, hein? Emerson. Pois é. Isso Eu foi bom, espero hein? que você tenha gostado do programa, assim como nós, e tenha se divertido e aprendido Também. algumas coisas. Também. Não é verdade? Lembrando que o REC na Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira, do 12h à 1h no digital. Se os convidados forem Colaborar. pontuais. Ó, ao vivo no Instagram, passando no TikTok, no YouTube, ou a qualquer momento nas ondas da... Nova Brasil. É isso aí. Então, um beijo. Tchau. E até semana que vem. Até semana que vem.